Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Bem, nossa aula passada, nós vimos aí no início do módulo, crianças, como que as civilizações faziam para contar o tempo, não é mesmo? Nós vimos aí os povos mais antigos, como que eles criaram esse calendário, como foi importante para eles, para quê mesmo? A plantação e a colheita na agricultura, não é mesmo? Observaram também o tempo através do sol. Nós vimos aí, olha só, diferentes tipos de calendário e culturas, como o calendário sumério, o calendário egípcio, o calendário maia, calendário chinês, o nosso calendário atual, não é mesmo, crianças? Bem, a professora vai iniciar essa aula agora, então, recapitulando um pouquinho sobre essa história aí dos calendários, não é? E um pouco da história dos nossos relógios, como que surgiram aí, quais foram os primeiros relógios e como que foi o surgimento deles aí, ok? Vamos acompanhar então agora o vídeo que a professora vai passar para vocês. Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram formas de contar a passagem do tempo. Primeiro, apenas pela posição do Sol e da Lua, mas logo vieram as ferramentas, como o relógio de sol, a ampulheta e a clepsidra. A passagem do tempo era medida pela natureza, observando-se as estações do ano. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias desenvolveram calendários para marcar a sequência dos dias e dos anos. Até hoje, os calendários e as formas de contar o tempo se diferenciam pelo mundo. Vamos começar conhecendo o calendário chinês. Na China, o calendário já passou do ano 4717. Há um ciclo no qual cada ano é representado por um animal. O calendário chinês é lunisolar, baseado no movimento aparente do Sol e da Lua. Outro exemplo é o calendário judaico. Apesar de os judeus viverem em todas as partes do mundo há vários séculos, vamos viajar até Israel. O calendário judaico ou hebraico também é lunisolar. Cada ano tem 13 meses. Nessa forma de medir o tempo, esse calendário já passou do ano 5780. O calendário mais parecido com o que estamos acostumados a utilizar, o gregoriano, é o calendário juliano. Vamos até a Rússia. O calendário juliano é solar. Foi por meio dele que passamos a utilizar um calendário com 365 dias distribuídos em 12 meses. O calendário que nós utilizamos, o gregoriano, foi feito com base no calendário juliano, mas eles têm uma diferença de 13 dias. Agora vamos para o Brasil. Você já sabia que por aqui também há outras formas de medir o tempo? Entre Mato Grosso e Pará fica a região do Xingu. Nela há uma reserva que garante proteção e sobrevivência para diversos povos nativos tradicionais. Um dos povos que vivem ali são os Suiás. Eles também contam o tempo com base nos ciclos da natureza. Não havia registros de um calendário, era apenas um conhecimento passado de geração em geração. Recentemente, professores Suiás desenharam uma representação desse calendário com os seus alunos. Os meses do calendário gregoriano são representados na vida dos Suiás por períodos da natureza. Em janeiro, por exemplo, tem a colheita do milho. Em julho é a época de as tartarugas botarem ovos. Outubro é o mês de colher frutos, formando um grande ciclo. Além dessas, há diversas outras formas de contar o tempo. Os calendários são uma expressão da cultura de um povo e, por meio deles, podemos aprender muitas coisas sobre o outro e, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos. Viram só, crianças? Que legal, que interessante essa história aí
dos calendários, não é mesmo? Então, agora, peguem a apostila de ciências, crianças. Vamos abrir lá na página 165 e vamos acompanhar a aula, então, do dia de hoje? Vamos lá, crianças, olha só. Vocês viram aí no início do vídeo um pouco falando dos relógios, dos primeiros relógios aí, não é? Olha só. Como você já sabe, o relógio é um instrumento destinado à medição do tempo. Como o relógio de sol dependia da presença do sol no céu. Nos dias nublados e durante as noites, não era possível fazer a contagem do tempo. Por isso, outros relógios foram criados, por exemplo. Olha esse aqui, crianças, que exemplo, ó. O relógio do Sol deve estar orientado de acordo com os pontos cardeais, estão lembrados? Já estudamos isso em geografia, para que indique corretamente as horas. Isso é necessário porque seu movimento aparente, o Sol se em seu movimento aparente, o Sol se movimenta de leste para o oeste, porque o Sol nasce no leste, não é? Quando está bem no alto, nós sabemos que é o quê? Meio-dia, e ele se põe no oeste, certo? Olha outro exemplo aqui, crianças, olha só. Nesse tipo de relógio aqui de fogo, uma vela era dividida em marcas de 6 partes iguais, como uma régua. À medida que a vela queimava, era possível verificar o tempo que havia percorrido. Pensou, crianças, como que, né, tinha que ser certinho aqui para dividir, não é mesmo, crianças? Olha só. Aqui do lado, crianças, olha só. A clepsidra passou no vídeo agora também. Era um tipo de relógio de água. A passagem da água de um recipiente para o outro indicava o tempo decorrido. Crianças, devia ser muito difícil medir o tempo assim. Não é mesmo, crianças? Olha só. Olha aqui a ampulheta. Era um relógio de areia. A passagem de areia da parte de cima para a parte de baixo indicava que determinado período havia transcorrido. A ampulheta vocês já devem ter visto aí. Vocês já devem ter visto em filmes, alguns desenhos, não é mesmo? A ampulheta é muito conhecido, não é? Olha só. Aqui agora, o nosso relógio aqui convencional. Utilizando engrenagens, os relógios mecânicos podem funcionar por longos períodos, sem precisar de manutenção. Hoje aí nós temos diversos tipos, né, crianças? Nós temos aí celular, relógio de parede, relógio digital, relógio analógico. Hoje a gente tem aí diversas formas aí para a gente ver a hora, o tempo, não é? Joia. Crianças, para praticar aí das páginas 166 e 167, nós não vamos fazer agora, sabe por quê? Porque nós vamos deixar para atividades aí para vocês, para o terceiro trimestre, certo? Será atividades aí para vocês realizarem mais para frente, ok? Vamos lá, então. Instrumentos de observação do céu. Vimos que há muito tempo o ser humano observa o céu e os movimentos dos astros. A princípio, essas observações eram realizadas somente a olho nu, ou seja, somente olhando, sem nada, não é? Mas o desenvolvimento de tecnologias e de novos instrumentos de observação e de medição gerou um avanço de conhecimento sobre a Terra e o universo. Porém, ainda há muito a ser descoberto. A seguir, alguns instrumentos utilizados atualmente pelos astrônomos para observar o universo. Olha só esse primeiro aqui, crianças, a luneta. Olha só, as lunetas possuem em suas extremidades lentes que formam uma imagem ampliada nos objetos e permitem melhor observação à distância, não é? Olha só, crianças, existem diversos tipos de lunetas. É claro que as melhores estão onde? Nos centros de observação, não é? Aquelas lá, as lentes delas aumentam muito mais, aproxima muito mais do que essas lunetas convencionais que a gente tem, mas toda luneta é joia também. Olha só, radiotelescópio. Os radiotelescópios captam ondas de rádio
cósmicas provenientes de estrelas e planetas e fornecem informações importantes sobre os astros. A gente geralmente vê esses aparelhos aqui em filmes assim que tem NASA, lançamentos de foguetes, não é? A gente vê os rádios telescópios. Olha aqui, ó. Telescópios. Os telescópios possuem, além das lentes, um espelho curvo que capta a imagem de objetos situados a grandes distâncias. Na imagem, telescópios, olha aqui, ó. O Keck 1 e 2 no Havaí. As duas estruturas no centro. Olha só, crianças. Então, aí, são telescópios gigantes, não é mesmo? E olha aqui, telescópio espacial. Os telescópios espaciais são lançados ao espaço, onde a visualização é bem melhor, por não haver interferência da atmosfera terrestre. Na imagem, o telescópio espacial Hubble. Olha só, crianças, esse daqui é praticamente o mais famoso que nós temos aí, certo? Observar e descobrir o formato da Terra. Olha só, crianças, dessa história que vamos acompanhar. Como já estudamos, alguns povos antigos acreditavam que a Terra era um disco plano. E essa ideia perdurou por muito tempo. Olha só isso, crianças. Acreditavam que a Terra era plana, que a Terra era reta. Olha só. No entanto, alguns estudiosos gregos, como Eratóstenes, passaram a desconfiar dessa ideia e realizaram experimentos para comprovar que a Terra era, na realidade, esférica, ou seja, no formato de uma bola. Porém, esse fato não foi bem aceito pela sociedade daquela época. Assim, muitos anos depois, durante as grandes navegações, muitas pessoas ainda achavam que as embarcações fossem para longe, que as embarcações que fossem para longe chegariam à borda da Terra e despencariam no infinito. Olha aqui, crianças, uma representação, uma ilustração aqui, ó. O que as pessoas achavam, ó? O medo das pessoas de que a Terra tivesse um limite, que ia chegar num ponto e ia cair as embarcações. É uma ilustração do que as pessoas achavam, né, crianças? Que a Terra era plana. Eles não tinham ainda todo esse conhecimento que nós temos hoje, não é? Olha só. Entretanto, locais dos portos, notava-se que as embarcações sumiam aos poucos no horizonte, o que possibilitava o seguinte questionamento. Olha que eles começaram a questionar. Se o planeta era plano, por que as embarcações não eram vistas por completo a longas distâncias? Como elas desapareciam gradualmente? Ou a Terra era esférica, ou as embarcações caíam quando chegavam à borda do planeta. Porém, os marinheiros que voltavam das viagens confirmavam que ninguém havia despencado no nada. A primeira hipótese, então, mostrou-se a correta. A Terra era esférica. Acreditando nisso, o navegador italiano Cristóvão Colombo chegou até as Américas. Atualmente, a esfericidade da Terra já foi comprovada por diferentes meios, inclusive por fotos. E os instrumentos de observação do céu contribuíram muito para esse processo. Então, crianças, a Terra é redonda, a Terra é esférica, realmente. Olha só. Atualmente, os astronautas viajam pelo espaço e registram imagens que comprovam que a Terra é esférica, certo? Criançada linda, 170 e 171, nós não vamos construir agora uma luneta. Nós vamos lá na página 172 no Para Praticar, crianças. Olha aí, olha só. Vejam aí, ó. Assinale a tirinha abaixo, analise a tirinha abaixo e responda as seguintes perguntas. Vamos aí, ó. Vamos analisar. Pré-história, século XV e hoje. Olha só, hein, crianças? Como que nós somos evoluindo aí, não é? Olha lá, ó. Pré-história aqui, século XV e hoje. Olha só. No primeiro quadrinho, o que o personagem está fazendo? O personagem está observando o céu a olho nu, sem auxílio de nenhum equipamento. Ele está olhando. Não é mesmo, crianças? Olha só. E aqui, olha só. Na B.
Qual era a importância da observação do céu para o homem pré-histórico? Qual que era a importância, crianças? Olha lá, completem aí, ó. A observação do céu permitia ao homem pré-histórico conhecer a posição dos astros e os fenômenos que se repetiam periodicamente no céu, indicando épocas para caçar e plantar. Olha só, crianças. Na C, qual foi a novidade tecnológica apresentada no segundo quadrinho que permitiu grande desenvolvimento da astronomia? A luneta, telescópio refrator, que é aquele que vocês já devem ter visto, assim, aquele a pessoa puxa e ele aumenta, ele fica maior, não é? E na D, que descobertas foram possíveis com essa novidade tecnológica? Os telescópios permitiram ao ser humano enxergar com maior aumento astros mais distantes, que aí se enxergar ficava maior, não é, crianças? Olha só. Crianças, vamos dar, olha só o último quadrinho aqui, ó. Hoje. Como que nós estamos hoje, crianças? Olha só. O que a gente faz hoje? A gente consegue ter aí, através da internet, ter mais acesso a essas informações. Não é mesmo, crianças? Olha só, nós conseguimos ter mais acesso às informações, porém deixamos de observar a natureza, de observar o céu e acompanhar de imediato os acontecimentos que podem ocorrer. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, crianças? Olha só. Então, crianças, como a gente já fica lá aqui mais ligado à tecnologia, a gente encontra as informações mais fáceis, não é? Só que também a gente não faz essas observações mais, né? Na D, descreva o que está acontecendo no último quadrinho. Olha lá. O personagem está observando um fenômeno celeste pelo computador, enquanto outro fenômeno, estrela cadente, está passando por sua janela sem que ele veja, não é mesmo? Ele poderia ver lá isso acontecendo, esse fenômeno, e, não é? E presenciar aí sem precisar ficar olhando pelo computador, certo? Vamos lá na 2, crianças. Crianças, completem aí, tá? O exercício 1, as letrinhas A, B, C, D e E. Completem aí. Pausa o vídeo e escrevam aí, ok? Na 2, crianças, olha lá. Ó, a professora vai colocar aqui para vocês. Ó, pausa o vídeo, completem. Aí aqui, ó, olha lá, a E também, ó, junto com a E, ok? Joia. Na 2, crianças, encontre 7 diferenças entre as imagens e marque-as na primeira imagem com X. Em seguida, pinte a segunda ilustração. Vocês vão colocar o X aqui, vão pintar aqui, mas a professora já nos colocou aqui para vocês as diferenças, não é? Olha só, o foguete aqui tem 2 bolinhas, aqui só tinha uma. Na roupinha aqui da astronauta, não é? No equipamento dela de oxigênio no cilindro, não tem o caninho para passagem, né? Do oxigênio aqui do cilindro para o capacete, não é mesmo? Na bota dela está faltando um detalhe aqui. Aqui está faltando o quê? Provavelmente aqui, ó, um outro planeta, não é? Aqui. Tá faltando aqui, ó, os anéis de Saturno aqui. E esse detalhe aqui também no telescópio, ok? Vamos lá, então. Olha lá, crianças, então vamos testar. Marque com um X na alternativa que completa corretamente a afirmação. O Hubble é o quê, crianças? Que facilita a observação dos astros. O que o Hubble ele é, crianças? Que nós vimos aí no texto lá. O Hubble ele é um telescópio espacial. Olha lá, vamos colocar o X aqui então, ó. Ele é um telescópio espacial, certo? Que facilita a observação dos astros no céu, certo? Criançada linda, quarto ano, para concluir, olha só o que nós estudamos nesse módulo. A observação dos astros e seus ciclos,
que foi o quê? Foi fundamental para a construção dos calendários em diferentes culturas, a análise da posição do Sol no céu possibilita a divisão do dia em horas, minutos e segundos. Os instrumentos de observação do céu se aperfeiçoaram e assim foi possível compreender melhor os astros e fazer novas descobertas, ok? Criançada linda, não deixem de completar aí essas atividades 1 e 2 e o vamos testar aí da página 172 e 173. Finalizamos o nosso módulo 11. Na próxima aula, nós vamos começar o módulo 12, crianças. Na próxima aula, sabe o que nós vamos começar? A apostila 4, ok? Beijos para vocês, até mais.